Para esclarecer mistérios como esse, entram em cena profissionais que só atuam nos bastidores. São especializados em interpretar os sinais deixados por quem já morreu. Esse é o trabalho dos médicos legistas. Veja na grande reportagem. Vida de legista. Imagens que raramente vemos na televisão. Vamos ver o coração. Movimento intenso. Plantão de 24 horas de trabalho. Estamos prestes a entrar em uma área restrita. A sala de necrópsia. Até aqui é como se a gente estivesse entrando num hospital, mas daqui para frente eu tenho que me preparar. Um local claro, amplo. Dezenas de mesas de aço inoxidável recebem os corpos para perícia. O médico legista André Langovski é quem coordena os trabalhos de hoje no IML de Curitiba, no Paraná, um dos maiores e mais modernos do país. O que chegou aqui ao IML? Nós temos 2 corpos. Um é uma queda de nível, a pessoa caiu e sofreu um traumatismo craniano. E o segundo caso parece que é de uma agressão física. Os primeiros procedimentos podem lembrar uma grande cirurgia. Para o médico legista, tudo é feito de uma forma muito técnica, faz parte da rotina, mas é uma cena que uma pessoa comum tem dificuldade de olhar. O técnico é quem manipula os instrumentos. Ele opera sob orientação do médico legista. Agora o técnico está fazendo os procedimentos para verificar os ferimentos na cabeça. Esse corpo, ele, por conta do traumatismo craniano, ele sofreu uma neurocirurgia. Então foi retirado uma parte da calota craniana. Este é um dos momentos mais críticos. Tudo é feito com muito cuidado para preservar os tecidos e estruturas do corpo. André avalia a lesão. Ele tem que chegar à verdadeira causa da morte. Busca-se na prova pericial, seja no exame microscópico, nos exames de DNA, nos exames químicos e nos exames de local, as provas materiais que vão comprovar algumas versões ou que vão deliberadamente indicar quais são os autores, de que forma aconteceu. As conclusões são relatadas no laudo de necrópsia. Aqui foi a lesão encontrada, foi a relatada. Ele tinha realmente um hematoma na cabeça? Isso, exatamente. Acaba de chegar agora um outro caso, um homem de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, ele entrou em luta corporal e bateu a cabeça. Ele foi encontrado morto numa via pública. A contusão na cabeça teria sido a causa da morte e é o que o médico legista vai tentar descobrir agora. Ele tem um machucado, uma ferida contusa, como a gente chama, no couro cabeludo grande aqui. Ele tem, os olhos dele estão roxos, provavelmente o olho roxo ou é porque você leva um trauma direto no olho, ou às vezes significa fratura de base de crânio. A história dessas contusões começa longe daqui. Segunda-feira, pouco depois das 10 da noite, uma mulher se desespera ao ver o marido morto nesta rua, em frente a um bar. Atravessa o cordão de isolamento e se joga no chão. Sai, Jorge! É sério, não vou sair, eles não vão me tirar daqui! Acabou! O marido é Jackson Rodrigues. E quem vai ajudar a esclarecer essa história é o Dr. André. Quando ocorre uma morte natural, sem violência envolvida, e o médico atesta, não precisa ir para o serviço de verificação de óbito. Quando é morte violenta, obrigatoriamente esse corpo tem que ir para o Instituto Médico Legal. Nós viemos até a região metropolitana de Curitiba para tentar entender o que aconteceu. Ele estava neste bar em Araucária. Era uma segunda-feira, 10 horas da noite. Jackson teria se envolvido numa briga. Foi tudo muito rápido e ninguém viu exatamente o que aconteceu. Teria havido uma luta corporal. O que se sabe
é que ele foi encontrado aqui, morto, deitado no asfalto. Justamente aqui, olha, onde a gente vê essa mancha de sangue. Fica então a pergunta, o que causou a morte? Socorro, leva morte. Milton é o dono do bar. Alguma coisa levou ele a essa queda? Segundo os outros falou que foi um murro que o rapaz deu nele, um soco. Qual foi a intensidade do soco? Só a queda já seria capaz de tirar a vida de Jackson? No IML, o doutor André tenta esclarecer as dúvidas. Dá para ver que foi tão forte a ponto de causar a morte? Sim, principalmente porque ele deve ter fratura de base de crânio, por causa dos olhos roxos, né? O médico descarta lesões nos outros órgãos e, aos poucos, a ferida na cabeça é apontada como única causa da morte. Agora, a polícia continua as investigações que seguem sob sigilo. Quer encontrar a pessoa que provocou a queda de Jackson. Os trabalhos da tarde já começaram. São 3 horas da tarde. O doutor André já está ali dentro da sala, tomando conhecimento das informações sobre os casos que chegaram. Mais uma vítima passa pelas portas do necrotério. Uma criança de 4 anos. O médico legista ele tem que ser técnico o suficiente, mas ele também não pode se envolver emocionalmente com esses casos. Às vezes, se a gente quer saber a história das famílias e tudo isso, isso é mais, vamos dizer assim, doloroso, né, para fazer o nosso trabalho. Dr. André ainda tem mais 12 horas de plantão pela frente. A 480 quilômetros do Paraná, nos necrotérios do interior de São Paulo, o doutor José Ricardo também tem a difícil missão de contar as histórias que não foram contadas em vida. São histórias que a gente consegue ouvir do morto. Médico legista foi o responsável por validar uma história para lá de curiosa. Em 2008, o caso do empresário sequestrado que matou o sequestrador ganha repercussão nacional. Eu me lembro que quando eu via a suposta vítima, aí a gente acaba pecando também, né? Porque a princípio você não acredita na história. Pedro Ivo Torres fica dias em um cativeiro em Americana, no interior de São Paulo. Fui abordado com uma arma de fogo, falando para mim não reagir, não correr, senão eu era morto. Mas em um momento de distração do sequestrador, Pedro apanha o machado e mata o criminoso. Ou eu fugia, corria, ou eles iam me matar de qualquer jeito. José Ricardo examina Pedro, mas só compreende o caso depois de examinar o sequestrador morto. Logo de manhã cedo, eu examinei o corpo do sequestrador. E aí eu percebi que o corpo também falava. Foram vários ferimentos no crânio. E não foi por, na minha forma de ver, maldade, mas por desespero. Se ele errasse o golpe, ele perderia a vida. A justiça alegou legítima defesa. José Ricardo registrou essa história em seu livro, uma espécie de diário de legista, e garante, foi um grande aprendizado. Eu poderia ter sido um pouco mais irmão daquela vítima. Ele, na verdade, estava desesperado. O que muita gente não sabe é que por trás de toda essa sensibilidade, ele precisou aprender a se proteger. Para ser médico legista, é preciso ter outra formação também. Para se tornar um legista, o médico tem que passar por um concurso público e fazer academia de polícia. Aqui, ele passa por 6 meses de treinamento com cursos de investigação, inquérito, defesa pessoal, armamento e tiro. Com diploma, ele se torna um policial. Médico e policial, José Ricardo está sempre pronto para qualquer chamado. O médico e o policial parece que são coisas que andam separadamente. Mas na função de médico legista, eventualmente a gente se coloca em situações de risco. A função de risco que o doutor se refere é outra parte da rotina dele. Como médico legista, José Ricardo examina criminosos antes deles entrarem na cadeia e quando estão prestes a serem soltos também.
Todos que fazem parte da estrutura policial, todos nós nos envolvemos com situações de conflito. Essa veia policial é de família. O pai dele seguiu carreira na área. Comentava muito os fatos policiais em casa e ele se empolgava, né? Principalmente na parte de legista, né? Hoje, seu Paulo se orgulha do filho. Felizmente, né? Nossa alegria. E é para ter orgulho mesmo. Zé Ricardo não para um segundo. Em mais de 24 horas de uma maratona de muitos plantões, partimos para mais um destino. O pronto-socorro, onde é cirurgião plantonista. Aqui, José Ricardo luta pela vida. É um serviço que a gente faz com prazer. E mais do que prazer, né? Você se sente bem, você fica em paz. Já operou alguma vez? Fim de expediente, mas só como cirurgião mesmo. São 10h24. O seu dia começou que horas? Meu dia começou ontem. Ontem? A minha luta é sempre saber que nós estamos aqui para lutar contra a morte, embora a gente nunca ganhe essa batalha. Bom dia, amigos. Outra batalha que tem de enfrentar é dentro desta sala de aula. Quem passou o final de semana estudando medicina legal? Ninguém. Como inspirar os alunos a seguirem um caminho, digamos, fora da curva? Pensava trabalhar no hospital, no centro cirúrgico, numa clínica, né? Não pensa em trabalhar com... morte. Com a morte. É um tabu, né? A dificuldade é você conseguir separar tanto o respeito, que foi uma vida que já se foi, como também o profissionalismo para você ter um diagnóstico legal. Mas eu acho uma profissão difícil pelo psicológico, que nem todo mundo está preparado para encarar isso todos os dias. Para esta psicóloga, trabalhar com a morte tão de perto exige cuidados. Eu entendo que o profissional é capacitado, é habilitado, sabe fazer o seu ofício. Então, isto já é o que chamamos de um fator de proteção para ele lidar com uma situação que em si poderia ser estressante. Embora seja uma profissão que para mim é apaixonante, mas é uma profissão muito difícil. É uma profissão que lida com violência e o médico ele não está preparado para esse tipo de violência. Para suportar a rotina muitas vezes violenta, José Ricardo encontrou refúgio em sua casa com a família. É aqui, tocando seu piano, que ele se recupera do dia a dia pesado. E conta com o apoio da mulher. É muito pesado, né, as questões que ele lida no trabalho dele como médico legista. Mas a gente procura não pensar muito a esse respeito. Ela prefere não mostrar o rosto. Tem medo de ser identificada por conta da profissão dele. Existe uma preocupação muito grande, assim. Ele fica exposto a diversas situações. Mas a companheira de José garante que hoje ele encontrou o equilíbrio. Ele está acostumado a lidar com esse tipo de coisa e ele separa as duas coisas. Então, quando está no trabalho e quando vem para casa, ele deixa tudo aquilo para lá. Longe dos necrotérios e dos hospitais, a última nota do dia de José Ricardo tem som de paz. Bem distante de São Paulo, no estado do Amazonas, a legista Viviane também encontra tranquilidade dentro de casa. Estar em casa é estar em paz, é meu templo. A minha vida é muito atribulada, com muitos plantões, com perícias. De macacão branco e salto alto, ela chega para mais um dia de trabalho no IML de Manaus. A gente está ocupando diversos postos de trabalho que antigamente não tinha mulheres. De dentro da bolsa rosa, a médica e policial retira sua arma, uma pistola calibre 380. A gente está conquistando o nosso espaço e desenvolvendo
com muita maestria a nossa atividade. Ginecologista, obstetra e médica legista, todos os dias ela lida com a vida e com a morte, dependendo de seus plantões. Eu lido com nascimento, que é vida, que é alegria, e tem o outro lado, que é a morte, que é a tristeza. Trabalhar com o fim tem outras dificuldades. No início, como é que foi? No início era difícil, bem difícil. E principalmente fazer corpos putrefeitos, né? Já encontrados 3, 4 dias depois de mortos, né? O cheiro dos corpos em decomposição fica impregnado. Até a roupa íntima fica com cheiro. Toda a roupa fica com cheiro, teu cabelo, tudo. O resquício de sangue e o odor, quase que insuportável, atrai moscas. Aqui as macas estão em péssimo estado, muitas enferrujadas. Para Viviane é preciso muito amor para continuar na profissão. Tem que ter amor, muito amor. Aqui só fica quem gosta. Não é um ambiente fácil, é um ambiente de violência. Lidar com a violência é realmente um desafio. A maioria dos casos de violência sexual são drenados para mim. Viviane reclama da falta de investimentos na área. A criminalidade tem vários fatores. Um deles é a impunidade. Então, assim, investir na perícia com equipamentos de primeira que possam fazer o teu laudo alcançar um agressor, um estuprador, um criminoso, isso é essencial para a justiça. Lidando com a morte, a médica aprendeu mais sobre a vida. E vejo que as coisas são efêmeras. Você não pode deixar nada para o outro dia, que a gente não sabe quando vai morrer. Por isso, decidiu ser responsável por fazer nascer. Olá, boa tarde. É nesta maternidade que a legista se transforma em obstetra. Tá bem? Quando foi o seu parto? Atenciosa, preocupada, Viviane fala o tempo todo com suas pacientes. Tá sentindo cólica quando ela... Não. A diferença de estar naquele ambiente mais pesado, né, do IML, para esse aqui. Aqui é só alegria, né? Aqui é o início da vida, né? Aqui é o nascimento. É um bebê esperado 9 meses, né? É muito gratificante. Chega a hora mais esperada do dia. Esse é um dos momentos mais sublimes, né? É a mãe ouvir o chorinho do bebê. É um bebezão. Desta vez o choro não é de tristeza. É o marco do início da vida. Uma meninona linda.